Olá, população de Franco da Rocha, tudo bem com vocês? Estamos começando agora mais um episódio do Aqui Tem Franco, o podcast da Prefeitura, que no episódio de hoje trará histórias inspiradoras sobre o empreendedorismo local de Franco da Rocha. E para quem está nos acompanhando desde o começo, a gente falou aqui sobre vagas de emprego, empreendedorismo e o que a prefeitura oferece para os munícipes. Mas hoje vai ser um pouco diferente. Hoje a gente vai trazer esses franco-rochenses que têm uma trajetória dentro do empreendedorismo. E eu tenho dois convidados incríveis aqui, que são munícipes, têm uma história linda nesse ramo. E hoje darão dicas para vocês e também contarão um pouco da história deles, que é o Evandro Machado, mais conhecido como Evandro Pai, e a Agnes Gama. Eu vou começar falando da Agnes, apresentando ela um pouco para vocês, porque a história dela é incrível, é uma moça nova, mas tão dedicada que vai ser inspiração para muitos e muitas de vocês que estão assistindo a gente. A Agnes tem 25 anos, trabalha com comunicação há 8 e mergulhou no empreendedorismo digital há 2 anos. Ela é formada em publicidade e propaganda e gestão de recursos humanos, criadora da página Franco e Dica, que eu acho que muita gente conhece, e também fundadora da agência Arboré. Seja muito bem-vinda, Agnes. Obrigada. É um grande prazer estar aqui hoje, representando as mulheres da cidade, de alguma forma. Uma cidade onde a gente tem empresárias que começaram na época que nem a Estação Nova existia. Tem a Majô, tem o pessoal da Marta Alvarenga, tem assim, diversas mulheres que começaram essa construção. Seja muito bem-vindo, Evandro. Obrigado, estou muito lisonjeado de estar aqui, acompanhado da Agnes, do Jorge, do nosso produtor. É um privilégio poder falar sobre empreendedorismo, principalmente com pessoas que a gente admira. Como o Jorge comentou no início, a gente tem uma ligação pessoal que nos aproxima de alguns eventos, alguns projetos, mas já trabalhei com a Agnes, tive essa oportunidade também com a Franco Indica. E poder falar sobre empreendedorismo, principalmente para a nossa cidade, é um privilégio. Eu estou muito feliz e grato de estar aqui, Jorge. Obrigado. Perfeito, eu que agradeço mais uma vez, Evandro. E bom, para a gente iniciar esse episódio, a gente está nessa conversa bem amigável, mas as pessoas precisam conhecer a história de vocês. E aí eu começo pela Agnes. Agnes, fala pra gente como tudo começou. Onde surgiu esse seu amor pela comunicação? Como que você ingressou no empreendedorismo? Fala um pouco dessa sua história. Bom, eu acho que a gente precisa sempre resgatar ali na nossa infância, na nossa adolescência, as coisas que brilham nos nossos olhos, né? O que brilha nos nossos olhos. E na época da escola, eu sempre fui muito envolvida com os eventos que aconteciam ali. Então, a Noite da Poesia, ou tinha algum outro evento criativo, e eu sempre fui muito criativa. Então, as minhas melhores notas eram em artes, eu gostava, era uma coisa que eu gostava. Legal. Eu fiz ETEC, aqui na ETEC de Franco mesmo, eu fiz, por incrível que pareça, eu fiz a informática e lá... Tamo junto. É muito X. Tamo junto, eu também fiz e eu não segui. Então, acontece, é um evento canônico aí na nossa vida. E, só que assim, a ETEC, por mais que eu não tenha seguido a parte de informática, ela me colocou em contato com coisas que foram relevantes para minha vida. Posicionamento, você saber estruturar suas ideias. Então, acho que a parte de estruturar uma ideia eu aprendi na ETEC. Saindo da ETEC, né, já tinha terminado ali o ensino médio, eu fui bolsista ProUni para a gestão de recursos humanos. Então, foi o meu primeiro contato ali com o mercado de trabalho. Eu comecei a trabalhar em um call center na área de RH. E eu tinha uma chefe que era, assim, por mais que a gente não tinha muitos recursos ali no departamento, ela sempre foi muito inovadora. E ela falava assim, Agnes, o que você acha que a gente pode melhorar aqui, né, na empresa e tudo mais? E eu falava, acho que falta uma área de comunicação. Porque a área de comunicação é importante, a gente consegue falar melhor com o colaborador, a gente consegue se expressar melhor, expressar melhor as nossas intenções, né? Com certeza. E aí, a partir daí, eu fui efetivada na empresa para a área de comunicação. E aí me surgiu esse estalo. Poxa, eu acho que eu preciso cursar publicidade e propaganda. Então, eu comecei a estudar publicidade e propaganda. E, a partir disso, eu tive a oportunidade de trabalhar numa agência de publicidade. Então, lá a gente atendia, assim, grandes marcas,
Brastemp, tinha o programa de pontos múltiplos, lá tinha a Honda na agência, sabe? Então, comecei a ver, caramba, os caras, sei lá, eles investem 45 milhões em publicidade. É tipo, uau, que incrível! Só que era uma rotina, assim, bem diferente. Sim. Sexta-feira tinha cerveja na geladeira. Eu falava, gente, como pode? Isso é muito diferente. E aí, em determinado momento, eu percebi que aquilo não era o que eu realmente queria. Sim. E aí, foi a oportunidade que eu tive de trabalhar numa rede de escolas de educação infantil. E lá, eu tive meu primeiro contato efetivo com o empreender feminino. As meninas, elas gerenciavam unidades escolares e eram todas mulheres. Então, toda a parte de administrativa, de gestão, direção, eram compostas por mulheres, né? E isso era muito interessante ver o quanto elas se empenhavam em fazer as coisas, a forma que elas lidavam com as coisas, porque por muito tempo a gente ouviu falar que as mulheres elas competem entre si. E era nítido ali naquela escola o quanto isso não existia. Era uma cooperação e não uma competição. E eu acho que isso foi o principal despertar para o empreendedorismo. Nessa época, eu estava finalizando o meu TCC. Eu acho que grande parte das pessoas que moram aqui na região de Franco da Rocha passam pela situação de morarem aqui e terem que trabalhar em São Paulo. Então, eu estava muito cansada, porque eu estava 6 anos da minha vida gastando 2 horas para ir ao trabalho e 2 horas para voltar. E eu estava numa faculdade super interessante, super bacana, que tinha ali algumas vivências, experiências que precisavam que eu estivesse lá pessoalmente, né? Então, teve aquele hiato da pandemia, né? Que as pessoas, elas ficaram muito sensibilizadas, elas passaram por, perdas enormes, e isso é indiscutível. E eu tive amigos que começaram a perder emprego aqui na região por conta disso, que trabalhavam no comércio, começaram a ficar desempregados. E aí eu tive esse estalo. Bom, a carga de trabalho está reduzida, eu acho que eu posso tentar ocupar minha cabeça com alguma coisa também. E aí foi quando eu criei a página Franco Indica. Principalmente com o intuito de querer ajudar os amigos e divulgar o trabalho deles. Exatamente. Então, quando eu comecei a página, foi muito interessante, porque com a minha visão de comunicação, eu sabia como estruturar as ideias de uma forma que chamasse a atenção das pessoas. Então, logo nos primeiros meses, a gente já conseguiu fazer uma coisa, assim, incrível, que a gente juntou ali vários comerciantes, a Major Chique, Marta Alvarenga, Mar Eventos, Rodrigo Celebrante, a Marina da Maquiagem, e a gente conseguiu fazer um casamento no estilo intimista. E aí, a gente conseguiu fazer esse casamento com essa participação de todo mundo. E, eu não tinha nem 500 seguidores. Então, assim, às vezes as pessoas, elas trazem, né, essa... pra ser relevante, precisa estar lá com, sei lá, 10 mil. Não é assim. O que você está comentando é interessantíssimo, porque também eu acho que vai casar agora com o que o Evandro vai comentar. E aí a gente já entra nessa parte da criação, o restante da história da Franco Indica e como ela cresceu. Porque quando você fala desse intuito de ajudar os amigos com a ajuda da rede social, eu já me lembra também as pessoas que eu acho que tenho certeza que é o caso do Evandro. Desculpa, já revelei a idade dele, mas também já revelei o quanto tempo ele já trabalha com isso, que é o quê? O Evandro teve aquela dificuldade de começar numa época que não tinha internet. Então, era ele por ele. Então, mostrando a sua fala, o quanto é importante, o quanto você viu, o quão era necessário ajudar os amigos, eu quero ouvir agora do Evandro um pouquinho também do como foi isso, irmão, de tipo, o início. Você falou que começou com bar com 15 anos. Fala pra gente um pouquinho dessa história. Ouvindo a Agnes aqui é muito inspirador, muito mesmo. Muito. E eu não tô falando isso da boca pra fora, porque quando ela fala, me representa, porque eu vejo um pouco da minha trajetória, né? Então, por exemplo, eu também fiz ETEC. Diferente de vocês, eu fiz administração. E aí eu consegui dar... Mas hoje eu tenho dificuldade com informática. Talvez teria sido melhor ter feito informática. Mas assim, o meu começar foi por conta da necessidade. Jorge e eu discutimos bastante sobre essas questões. A gente, sempre que pode, a gente se provoca. E eu passava muita dificuldade. E ali, com 14, com 15 anos, exatamente dessa idade, a gente resolveu abrir um bar, assim. E aí eu lembro, né, um pouco até, assim, a história triste do menino da periferia. Não é esse o intuito, mas é para responder mesmo como que eu comecei. Porque eu não tinha objetivo nenhum de empreender ou coisas do tipo. Nem sabia o que era, tipo, como o Racionais fala, né? Então, assim, a gente abriu um bar na garagem da casa de um amigo.
E aí eu ali com 15 anos, tendo que administrar a escola, um trabalho de office boy e um bar aos finais de semana. E aquilo me deu um despertar muito grande, assim, porque eu comecei a perceber o poder da mais-valia, no sentido de, pô, sei lá, comprava uma garrafa de 51 por R$5, eu vendia a dose a 50 centavos, falava, caramba, eu faço R$25 com uma garrafa, então se eu vender 10 garrafas, meu Deus, tipo, e aí... Só que aí, com esse lance da dificuldade, eu comecei a esbarrar em algumas coisas, por exemplo, diferente de você, hoje eu me arrependo muito, eu nunca fui um cara bom de escola. Eu sempre fui aquele aluno que não deixava a Agnes estudar. E é muito engraçado, porque hoje eu recebo alguns professores, diretores e tal, no restaurante, e é muito legal ver a surpresa deles, assim. Eles olham e falam, caramba, tipo, você se salvou quase que uma universal na sua vida. Então, assim, o meu caminho ele foi mais ou menos trilhado pela necessidade. E aí, quando chegou num determinado momento, quando eu entro na ETEC, aí eu entro no mundo corporativo, eu tive a oportunidade de trabalhar em grandes empresas, então eu trabalhei na Votorantim, trabalhei na Bayer, trabalhei trabalhei na Votorantim, trabalhei na Novartis, trabalhei na Sky. Então, assim, tudo isso foi me trazendo uma bagagem que quando eu percebi, eu já estava meio que introduzindo nos meus negócios e nas minhas ideias. Então, esse foi mais ou menos o meu caminho, assim. E aí, tipo, um exemplo, eu tive o bar, aí interrompeu por um período porque eu comecei a trabalhar e aí não dava para trabalhar e ter o bar e estudar. Aí uma hora eu comprei um trailer, aí comecei a vender cachorro-quente na porta de rodeio. Então assim, eu sempre fui tentando algo. E na época, de verdade, não pensava em ser empreendedor, não pensava em ser... Hoje algumas pessoas falam, você é empresário e tal. Eu falo, não, toma cuidado com essa palavra, porque tá muito longe ainda do meu... né, de tudo aquilo que eu já conquistei, tudo aquilo que eu espero conquistar. Mas... a minha introdução mesmo foi pela necessidade, assim. E aí depois, graças a Deus, pelo fato de ter entrado em grandes empresas, ter trabalhado com grandes gestores, foi me direcionando, e aí veio a faculdade, aí depois veio a especialização, e aí um dado momento, mais ou menos como a Agnes comentou, veio a virada de chave. Eu falei, não vou parar de gastar a minha energia em prol de uma grande corporação. E aí foi quando veio o primeiro projeto maior, assim, que foi o Bar do Pai. Aí veio o Bar do Pai, e depois veio uma série de outros empreendimentos e festas, e eventos e tal, entendeu? É muita coisa, tipo... E você vê que o interessante é o quê? Quem vem aqui, quem é da nossa cidade, quem é de Franco da Rocha, tem muita coisa em comum. A gente viu que já tem 3 coisas em comuns que ligam uma com a outra, que é a busca por estudo, que é a necessidade, uma bolsa na ETEC, e aí a gente vai linkando e a história é sempre a mesma. Sim. Aliás, eu acho que ficou faltando o pessoal saber aqui, eu acho que é importante eles saberem qual bairro que você nasceu, Agnes? Eu sou do Parque Lanel. Parque Lanel. E o Evandro? Eu gosto de falar que eu tenho duas... eu cresci no Progresso. Sim. No momento que o Progresso era muito difícil. E depois eu fui para Palmares, que era um movimento sem terra. Então, toda vez que eu tenho a oportunidade de encontrar o Maurici, eu agradeço ele por essa iniciativa pública. E eu falo isso, ele costuma ir no restaurante e eu falo, olha a importância do Movimento Sem Terra naquela época. Exato. Porque eu fui cria do Movimento Sem Terra e hoje você almoça no meu restaurante. Então, a gente consegue entender algumas coisas. Você vê, é por isso que eu tô falando para vocês desde o começo. Esse é só o início da nossa conversa inspiradora. Lógico que, além do nosso intuito de mostrar essa força dos empreendedores franco-rochenses, também é mostrar a força do franco-rochense, sim, indivíduo, que sempre tem que batalhar muito, como a Agnes, que falava desse trajeto de 2 horas. Eu acho que cerca de 70% da população passou por isso. Até mais. E aí, Agnes, vamos entrar agora na Franco Indica. Você comentou que o intuito era de ajudar os amigos. E aí, como foi aquele boom que você olhou e falou, opa, tá dando certo? Bom, eu acho que... mamãe sempre me ensinou a ser uma pessoa muito dedicada naquilo que eu faço. Então, por exemplo, a minha mãe ela era bem regrada, no sentido que nota 7 é inadmissível, tinha que ser 9 ou 10. Então, eu tive essa intenção desde o começo, essa preocupação da minha mãe, porque ela, como empregada doméstica, ela cuidava ali das crianças e ela via como os patrões dela, né, tratavam aquelas pessoas, aquelas crianças. E ela, mesmo sem ter terminado o ensino fundamental, ela tentava espelhar aquilo na minha criação. Olha. Então,
ela sabia que ela não ia conseguir pagar minha faculdade, então ela me forçava a aprender da melhor forma, a ter boas notas para que eu conseguisse ali, por si só, fazer esse meu amanhã de uma forma melhor. Então eu passei, por exemplo, por cursinhos do movimento do 100 Universidades, que é preparatório para o vestibular, que também é feito por um coletivo. Então, durante toda essa minha evolução, eu passei por muitas políticas públicas, sabe? Que ajudam muito. Por isso que é muito importante mesmo, assim como o Evandro falou. E o Franco Indica, eu notei que ele estava crescendo quando eu percebia o impacto do meu trabalho na vida daquela pessoa que estava ali consumindo a página ou o comerciante que pedia ajuda. Então, eu lembro que no começo a gente contava a história, né, de cada comerciante, e aí era legal ler ali os comentários das pessoas. As pessoas iam até minha página para pedir indicações, elas confiam bastante no que eu falo, no que eu indico, porque eu tenho muito cuidado na hora de experimentar algo, eu realmente valido antes de colocar na página. E aí eu fui ganhando uma certa relevância nesse sentido, mesmo ainda com poucos seguidores, eu tinha ali uma relevância. E uma dessas parceiras, né, porque aqui na região, nossas empresárias, muitas vezes, elas não têm como investir um valor muito alto em publicidade. Sim. Então, elas sugerem, né, as permutas. Ai, vem aqui conhecer meu espaço, que eu te faço isso. E foi assim que começou. E aí é interessante que nesse período, quando eu comecei a ter essas parcerias com essas empresárias, surgiu a agência. Então, porque elas falavam assim, Agnes, você cuida tão bem da sua página, né? É tão legal, por que você não faz a minha? Uhum. E aí foi quando eu tive a minha primeira cliente, que é a Gisele Vilas Boas, esteticista. E ela foi nesse sentido. Então, a minha agência hoje é construída por, eu acho que 70% dos meus clientes vieram da página do Franco Indica, porque viram ali o meu tratamento, a minha tratativa e gostaram do trabalho. Então, isso é muito interessante. Muito legal mesmo, muito legal. E você vê, né? Tipo, é sempre uma rede. Eu acho que o que faz a diferença, né, e ao mesmo tempo é incomum na história de todos, é como a gente tem um tratamento com o outro. A gente está fazendo um negócio para sair, entre aspas, da dificuldade e ter um start para abraçar um novo sonho, mas a gente entende também que as pessoas estão começando. Sim. Sim. E é algo que eu ouso dizer que só casa porque é de uma região igual a nossa, de Franco da Rocha. Franco da Rocha é uma das regiões mais pobres do estado de São Paulo. E isso é de quem é daqui, né? Não só daqui, mas Francisco Morato, toda essa região, sim, as pessoas, a maioria, pensam desse jeito, um ajudar o outro. E aí, Evandro, fala pra gente agora como você teve a ideia e falou assim, não, eu vou criar esse restaurante aqui, que hoje é pelo que você é mais conhecido, né? Que é o Parador. E também como você teve a ideia de produzir eventos, que eu acho, sim, que é também um negócio que anda lado a lado ali com a sua, sim, profissão. Precisa voltar um pouquinho no tempo, né? Porque quando a gente abre o primeiro bar, que é na Vila Ramos, que hoje é o Santo Gole, uma rede super consolidada, inclusive, ali começou a me abrir outras oportunidades. Então, por exemplo, veio o Bar do Pai no momento onde a gente não tinha tantos bares na cidade. E aí eu falo que por uma parcela da cidade eu sou amado e por alguns eles não gostam muito. Porque a gente trouxe algo para a Vila Ramos que talvez a Vila Ramos nunca tinha vivenciado, né? Uhum. Então, assim, a gente, sem falsa modéstia, existia uma Vila Ramos antes do Bar do Pai e depois passou a ter outra Vila Ramos. E aí, com essa exposição, eu recebi o convite de assumir um novo estabelecimento, que eu não sei se vocês conhecem, mas era o antigo Vila Bar, que era, sim, uma casa de show do, sim, lado do Poço Zebrinha, ali no centro. A principal casa de show, sim, da cidade. Sim. E aí, eu lembro que foi muito legal, porque assim, eu não tinha dinheiro para assumir as responsabilidades que haviam me pedido. Eu falei, não, mas eu tenho muito trabalho e tenho um pouco de criatividade, eu acho que dá certo. E aí, na época, um dos sócios falou, não, tudo bem, não sei o que e tal, a gente faz uma composição aqui, nananã, e tal. Achamos uma forma. Falei, só que eu quero mudar o nome. Ah, mas como assim mudar o nome? Eu falei, não, tipo, Vila Bar já tá batido, as pessoas falam de Vila Bar e associam a uma série de questões negativas e tal, e vamos colocar como alguma coisa do pai. Ah, mas não tem que ser alguma coisa do pai, senão não... Ah, mas é porque o seu ego? Não tem nada a ver com o ego, tem a ver com a consolidação da marca. Perfeito. E aí a gente vem como quintal do pai. E aí, quando a gente vem como quintal do pai, para as pessoas que costumam sair à noite e tal, eu comecei a tentar trazer alguns conceitos que a gente não tem na cidade. Um pouco, né, dessa experiência do que está rolando em São Paulo, sim, dos grupos que estão tocando lá e tal. E aí eu consegui introduzir isso aos poucos. E aí, cara, o quintal do pai foi, assim, uma grata surpresa, cara. A gente saiu, tipo, sei lá, de um número, sabe, que
ninguém aceitaria aquela proposta e a gente chegou num número que, tipo, a gente olhava e falava, caramba, tipo, conseguimos. E aí veio a pandemia. Pandemia, né? E aí a pandemia foi um divisor de águas, porque um dos setores que mais foi impactado foi esse de evento, de balada, de casa de show. E aí a gente foi duramente castigado, assim, né? Com razão, tipo, não tem como discutir isso. Que não podia ter as aglomerações, não podia ter os eventos e tal. E aí o proprietário do prédio, um prédio no centro e tal, começou a fazer algumas imposições que infelizmente a gente não teve força para segurar. E aí, nesse período, né, a gente resolve entregar, tipo, fale. A gente perde o quintal. E aí, nesse mesmo período, eu já estou prospectando o Parador do Pai, que é o restaurante hoje em Mariporã. E sempre me perguntam assim, como que aconteceu o Parador? Essa é uma pergunta que, né, às vezes até no restaurante as pessoas me perguntam. E aí é muito louco, porque isso eu acho que fala muito sobre a gente, fala muito sobre as pessoas que querem empreender. Para quem não conhece, o Parador está localizado de frente com a represa. Então, assim, a vista mais bonita quando você passar de carro ali vai ser a represa, não é o Parador. E aí isso é uma coisa que eu trago para mim. E antes de ter o Parador eu já falava sobre isso. Que a gente tem que olhar para onde ninguém está olhando. Mas como assim, Evandro? Porque todo mundo que passa de carro ali olha para a represa porque a represa é o mais bonito. Só que a vista do barranco é mais bonita que a do carro. Sim. E aí respondendo, como que surgiu o Parador? Eu passei de carro e vi um espaço, um barranco, um ferro velho que está posicionado ali onde hoje é o Parador. E aí na época eu estava com a minha esposa, Liliane, beijo, te amo. Falei, nossa, acho que aqui daria um pico louco. Ela, tipo, como assim? Eu falei, acho que um restaurante aqui e tal, um bar, não sei o quê. Ela falou, não tem nem placa de aluga, assim, nada. Eu falei, tudo bem, mas... Beleza. Cara, aquilo não saiu da minha cabeça, cara. E aí eu fui embora, voltava, passava lá, não sei o quê, tipo, muitas vezes. Falei, eu preciso falar com o dono desse prédio, cara. E aí fui, manobrei o carro, entrei lá. Oi, tudo bem? Eu sou o Evandro, não sei o quê e tal. Eu gostaria de saber se o senhor não quer vender o prédio. Eu não tinha R$1. Aí ele falou, não, vender eu não quero. Eu falei, e alugar? Ele falou, não, também não quero. Sei que eu fiz isso juro, cara, assim, acho que eu fiz isso umas 18 vezes. Caramba, bicho. Na 19ª vez, ele parou pra me ouvir. Aí eu senti que teve uma abertura. Vencendo o cansaço. E aí consegui introduzir uma ideia, falei pra ele, não, legal, não sei o quê, você vai se aposentar, porque, você já tá de idade, não faz mais sentido. E aí consegui convencer o cara, assim, e foi uma história muito, muito louca, assim, eu tenho muito orgulho disso, porque eu conto isso, as pessoas não conseguem acreditar. E aí hoje, né, a gente passa lá, vê o restaurante funcionando, com o potencial que tem, o que a gente entrega, a quantidade de funcionários que a gente tem, dá muito orgulho. Mas surgiu disso, assim, de olhar para um lugar onde ninguém estava olhando. Perfeito. E aí se trazer um paralelo, por exemplo, o Franco indica. Tipo, todo mundo precisa de uma indicação. Exatamente. E aí o nosso produtor está aqui e essa é uma característica que eu tenho. Eu cheguei aqui, a primeira pergunta que eu fiz, eu falei, e aí, o podcast, qual que é o próximo... né, futuro? Para onde vai? Então, assim, já estou pensando em alguma coisa diferente disso. Então, acho que esse é o caminho para quem quer empreender, assim. É o que eu diria, né, mano? Perfeito. E aí você falando dessa insistência, e também você fala um negócio que linka com o que a Agnes estava falando, que é o quanto a pandemia foi a virada de chave para essa área do empreendedorismo. E aí, quando a gente fala de pandemia, quase que um sinônimo de pandemia, né? Brincando assim, um trocadilho, é desafio. Porque é impossível falar da pandemia sem falar de desafios. E aí eu quero ouvir agora um pouco da Agnes. Agnes, para você, nesse ramo do empreendimento digital, qual foi o principal desafio que você enfrentou? Que você olhou assim e falou, eu tô tentando tirar meus amigos da dificuldade e também acreditando no meu potencial, mas com certeza você enfrentou desafios e é bom as pessoas conhecerem um pouco disso. Bom, eu acho que a área digital, ela traz muitas possibilidades. As pessoas olham para a internet e falam, nossa, é um grande mundo de possibilidades. Eu acho que o principal desafio em meio a isso é você não perder a sua essência. Porque em um ambiente onde todo mundo está te dizendo o que você deve fazer, como fazer, é muito fácil você se perder, entendeu? Porque você vai visualizar ali uma coisa e acreditar que aquilo é o ideal. E as pessoas, às vezes, elas não têm tanta... não noção, não é a palavra ideal, mas elas não têm cuidado com o que elas são.
Porque muitas vezes alguém vai e fala, você precisa agir dessa forma. É o que acontece hoje no digital. Tem gurus, aí tem os mentores, que eles vão falar para você, olha, se você não tiver de blazer, se você não tiver ali bebendo água na sua taça, se você não falar numa linguagem chique, você não vai ter sucesso. Isso é a maior mentira. Porque você consegue empreender a partir de olhar para si, olhar uma potência que você tem e transformar aquilo em algo positivo para você. Então, essas pessoas, elas querem colocar as outras dentro de caixinhas, tirando suas personalidades, tirando ali seu repertório pessoal, como é aquele meio onde a pessoa cresceu. E aí dá um ruído de comunicação, sabe? As pessoas, elas acabam sofrendo com isso, acreditando que precisam agir de determinada forma. E esquecem que o bem mais valioso que elas possuem são elas mesmas, sabe? É ali dentro delas que elas vão encontrar o diferencial do negócio delas. Sim, entendeu? Perfeito. Então, quando alguém vem e fala pra você, olha, você como empresário, você tem que agir assim, você só pode andar com pessoas que são assim também. Isso te leva a um estágio onde você, beleza, você vai conviver ali com pessoas que têm dinheiro, porque você tem dinheiro, e aí você esquece da onde você veio e das oportunidades que dali tem e também de acolher aquilo que você passou, entendeu? E eu acho que esse é o grande problema, você esquecer de onde você veio e achar que só porque você está ali nesse crescimento, você precisa andar só com as pessoas que também já têm ali uma certa estabilidade, perdendo ali a sua identidade, a sua história e deixando de ter valores fortes que vão construir seu negócio e que vão te levar realmente a um sucesso. É o que o Evandro falou, ele tem a origem dele, ele não esconde isso. O que muitas pessoas falam é que você tem que só andar com os empresários, só andar com... E não é bem assim, gente. A gente tem que vivenciar o que a gente vive, a nossa realidade e acolher isso. Então, acho que a grande dificuldade é você estar nesse meio digital e não ser influenciado de forma negativa a agir como você não é. Exato, que eu acho que é um dos maiores problemas que a gente vê, né? Tipo, você olha pra rede social, até quem não tá empreendendo. As pessoas, infelizmente, se baseiam muito na vida que estão vendo ali na rede social, mas só você sabe que passa pelo Exato. off. Às vezes a pessoa tá ali, que nem a Agnes comentou, empresários, esbanjando e etc. E o cara tá numa dificuldade por trás. Exato. Então é muito interessante você falar isso, porque até abre a mente daquelas pessoas que querem começar nesse ramo, que nem você tá falando. Entendendo, fazer essa diferença, essa separação, uma separação do que é o que você apresenta e do que você é, e também não deixar o que você é se misturar com coisas que não te representam, digamos assim, né? Porque senão você começa a se associar com pessoas que não têm a ver com você. E não só isso, deixar se influenciar por uma necessidade do outro e não da sua. Você tem que ser a sua própria comparação. Perfeito. Então, quando você pensa, quem são as inspirações da sua vida? Beleza, é o Messi, é o Cristiano Ronaldo? Beleza, pode ser. Mas e você? Você tem que ser sua maior inspiração, a sua família, de onde você veio. Então, acho que isso é muito mais forte e potente do que você, às vezes, se espelhar em alguém ali que tem uma realidade muito diferente da sua. Com certeza, tá vendo? Interessante, muito obrigado por esse apontamento, viu, Agnes? E você, Evandro, assim, com essa sua experiência de quase 3 décadas trabalhando com isso, qual foi aquele momento, além da pandemia, como você citou, que você parou e pensou e falou, putz, tava tudo correndo bem, mas agora tem isso aqui e eu preciso resolver? Que aula, Agnes. Abrir um parênteses aqui, tem uma frase que eu odeio, cara, e assim... que é águia anda com águia. Eu acho que isso é uma bobagem. Então, acho que representa tudo que você falou. E quando você estava falando aqui, eu estava lembrando de conversas que eu tive com um amigo recentemente. Então, obrigado. Obrigado por estar aqui. Jorge, como eu disse, assim, eu entrei no empreendedorismo pela necessidade. E aí eu tive a oportunidade e a sorte de trabalhar em grandes companhias. E quando você trabalha em grandes companhias, é aquilo que a Agnes comentou no começo, assim. Você tem um respaldo muito grande, você tem lá uma emenda de feriado, você tem um prolabore legal, você tem tudo aquilo que um trabalhador seria justo nas grandes companhias você tem para dar e vender, assim. É uma coisa muito confortável. E isso é uma coisa que eu também falo, assim. Não seja, né, não sei se... Não seja um mau funcionário para querer ser um bom empreendedor. Eu acho que a grande chave é assim, é você ser bom naquilo que você faz. Porque Perfeito. Meu chefe não sei o quê. Não,
Cara, meu chefe é só um probleminha que eu vou ter aqui, que eu vou ter que flexibilizar, vou ter que soltar um pouco mais. Então, assim, todas as experiências que eu tive no mundo corporativo, graças a Deus, se hoje eu ligar para os meus antigos chefes, talvez eu tenha uma oportunidade de voltar. Sim. Porque eu entreguei muito bem, eu era um bom funcionário, eu sempre fui promovido, eu sempre fui o cara do projeto, eu sempre tive em atividade dentro da empresa. Eu nunca fui um cara tipo, putz, sabe assim, vou ter que te mandar embora. Todas as vezes que eu saí da empresa, mesmo dessas empresas, foi porque eu resolvi sair. Então, acho que você tem que estar grande, né? Você tem que... E aí, respondendo, assim, teve um momento que foi, eu acho que pouco depois da pandemia, que a gente havia fechado o quintal, eu estava apenas com o bar e a hamburgueria, e eu estava com muita dificuldade, porque eu ainda não tinha entendido como seria essa virada de chave pós-pandemia. E aí eu peguei e falei assim, eu vou voltar para o mundo corporativo. Porque para mim nunca foi um problema trabalhar para os outros. Nunca foi um problema trabalhar nas empresas. Porque eu entregava, eu recebia relativamente bem por aquilo, fazia as minhas viagens, curtia os meus hobbies, tudo aquilo que eu almejava como pessoa, eu conseguia dentro do mundo corporativo. Então eu falei, eu vou migrar. Eu vou voltar para o mundo corporativo. E aí, por uma feliz coincidência, veio o restaurante. Então assim, eu quase desisti. É quase que aquela brincadeirinha do cara na mina, né? Tá muito próximo de chegar no diamante, ele vira as costas, faltavam. E graças a Deus, por alguma coisa, por algum insight, eu não sei exatamente o que, mas não me deixaram desistir, assim. E aí eu acho que tudo que a Agnes falou aqui parece assim, chover no molhado, mas a sua inspiração, acho que saber de onde você veio, a sua consciência de classe, que é uma coisa que a gente bate muito. Se você souber essas coisas, cara, a chance de você ter sucesso, acho que já é meio caminho andado. E quando eu falo de sucesso, não tô falando de grana não, tá? Porque em vários momentos eu tive sucesso e não tive dinheiro. E aí o sucesso você pode ser, você sair na rua, as pessoas te reconhecerem, você chegar num lugar e a pessoa te cumprimentar, falar, esse é o dono do tal negócio, esse é o dono da página, e às vezes você não tem dinheiro. Então tem que, né, assim, desmistificar e colocar cada casinha num quadrado para saber o que você almeja. Porque, por exemplo, a gente teve a oportunidade de fazer alguns festivais que a gente entregou tudo. E aí, mas e a questão financeira? Exato. Foi legal? Não foi? Como que foi? Mas tratando de evento, então o sucesso é muito relativo, né? Não sei se eu soube responder a sua pergunta. Eu tava... É que vocês não estavam me vendo aqui, né? Tava eu e o Deivão, que é o nosso produtor aqui, a gente olhando a história e eu sorrindo que nem besta. Porque foram 2 aulas. A Agnes falando perfeito e aí entra o Evandro e é aquilo que a gente tá conversando, gente. Quando a gente tem essa oportunidade de trazer para um espaço como esse, público, que é o nosso podcast da prefeitura, que é para você que está aí em casa, nosso principal objetivo é entrar dentro da casa de vocês com histórias que representem vocês, que inspirem vocês. E ver pessoas com experiências tão incríveis, uma bagagem gigantesca, falando isso para quem está aí em casa e também tem esse sonho, é realmente inspirador. A gente fica aqui bobo olhando porque é como se fosse uma ajuda, mais que uma ajuda. Parece até uma mini capacitação para quem está em casa assistindo. Isso é interessante. Um projeto, hein? Isso é muito interessante. Franco capacita. E aí, a gente acompanhando a história aqui da Agnes, ela como mulher aqui, é inevitável a gente não perguntar para ela se ela já presenciou nessa área, né, do empreendedorismo digital ou até mesmo da comunicação, desafios que as mulheres passam principalmente por conta do preconceito. Qual é a dica que você tem para dar para essas mulheres, ou Agnes, com esse símbolo que você tem tão forte de conquistar as coisas por meio da sua força e ainda mais pelo que você representa? Bom, eu acho que mesmo sendo uma menina de origem pobre, eu ainda tenho muitos privilégios, sabe? De questões de cor, de poder ter acesso à educação. Então, tudo isso já me coloca um pouquinho à frente do que outras mulheres no sentido de oportunidades. Então, é importante a gente reconhecer isso. Mas, quando a gente fala do empreendedorismo, é muito mais complexo para uma mulher que quer começar a empreender e, por exemplo, ela não está em acesso ao dinheiro.
Então, por exemplo, ela não trabalha numa empresa e foi juntando para começar a empreender. Então, essa troca ela é complicada. Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma mãe solteira, a mãe solteira ela já tem as responsabilidades do filho, muitas vezes, né, não tem ali o apoio financeiro, né, a participação do pai mesmo na criação dessa criança, e ela tem que enfrentar essa dinâmica familiar para poder empreender. Então, muitas vezes elas começam sem dinheiro, elas começam sem apoio, e essa é uma grande questão. Eu acho que hoje nós temos, sim, questões em que as pessoas consideram muito mais do que o homem fala do que a mulher, mas existem ali várias outras camadas dentro disso que não justificam, mas que pioram essa situação, né? Quando a gente fez, né, no começo do ano, agora de fevereiro, a gente tocou um evento muito legal, que foi o Sem Medo, Sem Limite. Exato. E esse evento, ele foi, assim, muito significativo, porque quando a gente começou a construir ele, a gente reuniu ali algumas empresárias locais, falamos, né, da abordagem, levamos para a prefeitura, que foi muito bem recebido. E quando começamos a construir isso, a gente teve muita delicadeza em pensar em quem a gente queria atingir. Porque seria muito fácil a gente falar, vamos fazer um evento, vamos soltar aí um flyer aí na prefeitura, vamos fazer o Instagram. Mas será que a gente vai atingir realmente quem a gente quer atingir? Porque a nossa intenção era encorajar mulheres. Então, a gente foi até os bairros, a gente andou os bairros, a gente teve o apoio do nosso do diretor da FATEC, que foi conosco nos bairros, panfletar, sabe? Falar com Perfeito. cada pessoa. E eu acho que isso foi uma das coisas que mais deu valor a esse evento. A gente entender que as pessoas que a gente precisa conversar, precisa explicar, muitas vezes elas não estão ali no nosso ambiente facilitado. Porque é facilitado pra gente que, assim, está acostumado com as redes sociais, Sim. pegar o Instagram, abrir e ver ali as notícias. Mas e uma pessoa que talvez vivencie uma rotina diferente? Então, por meio desse evento, a gente conseguiu muitas inscrições. Lá no dia, a gente teve a participação de quase 200 mulheres. Dessas 200 mulheres que estavam lá, mais da metade delas, elas eram desempregadas, mais da metade delas tinham filhos. E era muito bonitinho ver ela sentada ali com os bebês no colo, sabe? E ouvindo, prestando atenção, anotando. E a gente conseguiu oportunizar para elas uma formação. Então, a gente fez toda a parte da construção desse empreender. Não dizer, olha, mulher, empreenda, vai ser bom para você. Mas sim, entender onde elas estavam, conversar com elas, uma comunicação direta para elas, ofertar ali, encorajar, né, por meio das empresárias locais que tiveram sucesso ali nos seus negócios e que estão ali batalhando também. Colocamos pessoas de diferentes classes sociais, então, Perfeito. por exemplo, empresárias que estão há mais tempo, pessoas que estavam começando para palestrar também, com diferentes formações, ensino superior, ensino técnico, a pessoa que só fez ensino médio e também teve sucesso, para que elas entendessem, assim, que não necessariamente você precisa, ter ali a melhor formação para você começar algo, mas para que elas se enxergassem ali. Então, a gente ofertou todo esse circuito, até mesmo da formação delas. Elas saíram dessa formação com apoio da Ecosol, da prefeitura também. Sim. Elas vivenciaram o Aqui Tem Franco, né? Agora nos bairros. Exato. Elas estão lá ofertando o trabalho delas com design de sobrancelhas, com cílios. E muitas delas mandam mensagem pra gente, né? No Instagram do evento, falando, nossa, esse evento foi muito importante para mim, porque mudou a minha realidade. E uma coisa que eu falei para elas é assim, meninas, se você hoje tem uma renda e essa renda é a que paga suas contas, não faça uma transição bruta. Não simplesmente falar, amanhã eu vou empreender, vou sair do emprego sem ter um dinheiro. Porque a gente que, né, não tem esse investimento de grandes empresas ou não tem um network tão, né, não é fácil empreender. A gente tem que empreender mesmo no teste. E eu falei, vão ali guardando um dinheirinho, vão testando, se capacitando, vai fazendo ali uns primeiros atendimentos na sua casa mesmo, não tem problema, isso não diminui você como profissional. Faz uma transição que não vai te fazer passar fome. Então, acho que o mais importante do que a gente pensar quais são as dificuldades que as mulheres enfrentam, é pensar em como a gente pode ajudá-las a passar por isso. Acho que tem vai ser mais significativo para elas. Perfeito, interessantíssimo. Aliás, o Sem Medo, Sem Limites se tornou uma referência na nossa região, né? Como uma política pública. Pra você ver, política pública sempre está linkado às oportunidades que quem mais precisa
recebe, né? E é interessantíssimo você citar o Sem Medo Sem Limites, que também eu acho que teve parceria com a Secretaria de Assistência Social, que também promoveu esses cursos, cedeu espaço junto com a FATEC. E a gente vê interessantíssimo como essa rede, ela busca ajudar realmente quem está ali disposta a receber essa ajuda. E aí, obviamente, a gente já falou de muita coisa hoje aqui, a gente já teve muitas aulas vindo da Agnes, do Evandro, mas antes de encerrar nosso episódio, eu queria que vocês deixassem um conselho a essas pessoas que querem seguir nesse ramo, ou não só nesse ramo, qualquer ramo na vida, né? Porque, querendo ou não, a história de vocês são inspiradoras e serve para qualquer meio. E aí eu queria começar com o Evandro. Fala para nós, Evandro, principalmente para quem está em casa, qual dica você teria, ou conselho, melhor dizendo, para essas pessoas que querem, têm um objetivo de vida e querem iniciar? Difícil. Primeiro que vou falar um pouco sobre mim, assim, né? Eu sempre paro para ouvir pessoas que eu percebo que têm orgulho em contar a sua própria história. Então, assim, pegue referências de pessoas que têm orgulho, a pessoa que está disposta a contar exatamente como foi a trajetória. Perfeito. Porque quando você vê uma pessoa, eu sou um empreendedor, e essa pessoa não te traz detalhes de como foi o caminho, duvide de como foi chegar ao caminho. Então, assim, se a gente ficar aqui 2 horas conversando com a Agnes, ela vai dar detalhes de como foi, de qual foi a dificuldade, teve que pegar dinheiro emprestado, não é só uma suposição, mas vai te trazer detalhes, né, passo a passo. Você pega grandes empresários ou grandes pessoas, acho que deu para entender nesse sentido. Então, assim, ouçam pessoas que têm orgulho de contar a sua história. Eu acho que esse é o grande, né, primeiro ponto, assim. E o segundo é não desistir, cara. Acho que não pode desistir, parece meio óbvio, mas a gente é testado todo momento, em todas as esferas, familiar, estrutural, sociedade. Então, assim, não desiste. Eu acho que, não sei se eu pude ajudar. Tem as minhas redes sociais, se alguém quiser, de repente, entrar em contato, quiser saber um pouquinho mais, estou disposto. Obrigado novamente pelo convite. Estou muito feliz, de verdade. Já tive a oportunidade de participar de outros podcasts. E esse eu estou muito satisfeito, muito feliz de estar com você, saber que você está desempenhando um trabalho animal e estou muito feliz. Obrigado. Que isso, eu que agradeço, Evandro, e com certeza ajudou, pô. Com certeza ajudou. Lembrando que esse é o momento do conselho, da dica, difícil, mas né? Vale lembrar que nosso episódio todo é uma aula para essas pessoas, né? É um gás, é uma inspiração. E aí, Agnes, eu pergunto para você. Você já deu um exemplo de tudo que você teve que passar, assim como o Evandro também, e aonde você chegou e tem mais a conquistar. Com certeza, os dois têm muito a conquistar ainda. Mas até aqui, a experiência que você tem, qual é o conselho que você tem para deixar para as pessoas que estão em casa? Muitas vezes, quando a gente tem valores fortes, a gente acredita muito que algo precisa acontecer daquela forma porque é importante para você. A gente vai passar por momentos em que as pessoas vão nos desafiar e a gente vai se questionar se aquilo que a gente acredita é tão importante. Então, recentemente, o pessoal que me acompanha viu, eu fui assaltada, né, dentro do trem. Levaram meu celular, que eu passei o ano todo passado pagando, né, porque para mim é importante ter um celular com boa qualidade, porque eu produzo conteúdo, né. E aí, na semana passada, eu fiquei muito chateada com isso, né? Foi bem recente, faz pouco tempo que isso aconteceu. Eu tava muito chateada e muito, muito brava. Eu tava brava. E aí, eu cheguei a conversar, né, com uma pessoa. Eu falei assim, nossa, será que eu preciso ser tão firme naquilo que eu acredito? Porque eu vejo as pessoas tirando vantagem, sabe? Eu vejo as pessoas tendo aí sua vida boa e tudo mais, e elas não ficam se preocupando muito com o outro, ou com a forma que elas falam, ou o jeito que elas levam a vida, né? E aí, eu tava com raiva, eu tava com muita raiva. E eu pensei, foi um momento em que eu pensei em desistir também. Eu falei, quer saber? Quando eu trabalhava CLT, todos os meus chefes gostavam muito do meu trabalho, nunca fui demitida, sempre pedi pra sair. Quer saber? Eu vou voltar, entendeu? Vou pra uma cidade no interior e vou me isolar, né? E aí, nessa semana, no começo da semana, todos os meus parceiros da página, Escondido de Mim, pegaram e fizeram uma arrecadação e foram levar lá em casa para ajudar a pagar o celular novo. E o que isso significa? Não é, assim, o valor ele é importante, vai ajudar, lógico, mas
foi uma resposta, assim, sobre que, mesmo que a gente, às vezes, acredita do que é importante pra gente, se a gente faz aquilo com amor para o outro, aquilo uma hora volta pra gente. Então, não se deixem abalar quando as coisas assim acontecerem, não questionem os seus valores, use eles como uma arma para vocês irem em frente e confiem mesmo, porque vale a pena. Então, quando depois eu recebi a relação de quem ajudou, eu conseguia ver em cada nome alguma coisa que eu já tinha feito no passado por essa pessoa. Então, me gerou muita gratidão e me trouxe a certeza de que vale a pena a gente ter os nossos valores firmes e com o nosso valor e com as nossas... respeitando a nossa história, o nosso repertório, a gente consegue alcançar coisas muito significativas. Perfeito. Muito obrigado, Agnes. Muito obrigado por essa colaboração. Bom, e eu fico, assim, admirado pela história dos dois, porque não só serve de ensinamento, mas também é um exemplo do quanto é importante não desistirmos, né? Sempre continuar acreditando no nosso sonho e aonde podemos chegar. Então, esse fica um ensinamento para vocês que estão em casa. É conselho, ensinamento, é uma aula, como a gente já falou diversas vezes aqui. E é de uma alegria enorme ter recebido vocês dois aqui. Foi um prazer enorme para nós da prefeitura. Espero que vocês continuem crescendo e eu sei que vão continuar crescendo. Contem com a nossa torcida. E aí eu vou pedir para vocês deixarem uma palavra de despedida para o pessoal. Evandro, divulga aí o seu trabalho, deixe suas redes sociais aparecer aí embaixo aí, já divulga, fala seu @, aí. E muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Obrigado. As minhas redes sociais estão como Evandro Pai 011, fazendo uma referência a São Paulo. Sou proprietário do Parador do Pai, restaurante Mariporã. A gente tem o Espoletinha também, que está no centro de Franco, que é uma cantina italiana. Obrigado. Nós que agradecemos, viu, Evandro? Agnes, por favor. Bom, quem quiser acompanhar meu conteúdo no Franco Indica, @Franco Indica. Tem a Arboré Agência para os empreendedores que precisam de uma identidade visual, uma gestão de marcas. A gente atende aí por volta de 10 clientes aqui na região. E é isso, gente. Eu me sinto, assim, privilegiada de poder compartilhar esse espaço com o Evandro, que tem uma história tão bacana e tão sólida. E eu espero que vocês tenham sentido verdade nas minhas palavras e que continuem acompanhando o nosso trabalho. Que legal, gente. Mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer enorme receber vocês. Para vocês que estão em casa, quem não acompanhou nossos episódios anteriores, por favor, visite o nosso canal, siga nosso canal Prefeitura de Franco no YouTube. Também estamos no Spotify e tem vários outros episódios lá falando de oportunidade de emprego, falando de museu da nossa cidade, esporte e muito mais. Vai ser um prazer enorme poder contar com a visualização de vocês, que é um inspirador para nós que estamos trabalhando aqui e preparando esse conteúdo, e também um ensinamento para vocês. Mais uma vez, muito obrigado. Deivão, tamo junto. Obrigado mais uma vez, meu irmão. Um abraço para quem vai ficar por aí. Você que está em casa, indo pro trabalho, voltando do trabalho, indo pra faculdade. Um abraço apertado e eu espero vocês na próxima. Até mais. Tchau, tchau.